A Europa da América Latina, o país mais promissor da América do Sul, um dos 3 países mais ricos do mundo. Essa era a Argentina no século XX. Mas como um país com tanto potencial no passado, hoje se encontra afundado em tantas tragédias políticas e econômicas, com a inflação em 64% até esse mês de agosto. Na Argentina, a inflação atingiu 71% no acumulado de 12 meses. É o maior índice em 30 anos. Com mais de 42% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, a taxa de pobreza na Argentina subiu para 40,9% da população, com 10,5% de indigência, um dos piores registros da história do país. Com sua economia sendo a pior do mundo, perdendo apenas para a Venezuela, que é outro país com uma história sombria, quando o assunto são medidas econômicas desastrosas. Entenda agora como um dos países mais ricos do mundo caiu e foi parar na lista dos países mais pobres, e por que é impossível a Argentina se reerguer dessa crise econômica. Para entender o que é a Argentina hoje, devemos conhecer a Argentina do passado. É início do século XX, e a Argentina é o país mais promissor da América do Sul, e o terceiro maior PIB per capita do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e Nova Zelândia, desbancando as gigantes econômicas hoje, Alemanha e França. Com uma economia que representava 50% de toda a América Latina, essa prosperidade se deu com seu ponto forte, a exportação. Já que sempre teve muitas terras disponíveis e férteis para agricultura e criação de gado, a exportação de carne, couro e trigo, além da tendência de alta das commodities, foram a causa da potente e próspera Argentina dos anos 1910. Todos esses fatores, além de investimentos estrangeiros e estabilidade política, contribuíram para a construção da terceira maior economia da América Latina. Todo esse poder e prosperidade atraíram os imigrantes que fugiam das barbáries da Europa. Em 1914, cerca de 30% da população era composta por imigrantes. Afinal, um argentino médio era 29% mais rico que um francês, 14% mais rico que um alemão, 3 vezes mais rico que um japonês e 5 vezes mais rico que um brasileiro. Porém, a Argentina não desenvolveu sua indústria e toda essa riqueza dependia diretamente das commodities, como é comum em países emergentes, assim como o Brasil, diferente da maior potência econômica já vista pelo mundo, os Estados Unidos. Portanto, depois da grande crise econômica de 1929 e da Segunda Guerra Mundial, os anos de ouro da Argentina ficariam apenas na memória dos hermanos. Mas não foi exclusivamente a guerra que derrubou a Argentina. Em meio à Segunda Guerra, o país ainda era a 6ª maior economia do mundo e se beneficiava da demanda de alimentos que vinha da Europa em guerra ou recém-saída dela. A causa do declínio era mais sutil, porém não invisível. Um estudo recente de Harvard, chamado de O Paradoxo Argentino, explica que o problema na questão econômica estava na agricultura. Apesar da Argentina ser uma potência agrícola, com terras abundantes e produtivas nos pampas, ainda tinha um modelo ineficiente de exploração. Diferente dos Estados Unidos, um país experiente em medidas econômicas liberais, a Argentina adotava uma abordagem centralizadora e nem um pouco liberal, trazida pelas ideias comunistas que pairavam sobre a América Latina no início do século XX. E esse foi o fruto proibido que desenvolveu seu tumor maligno, que está enraizado em seu cérebro e coração até os dias de hoje. Assim como acontece em todos os países da América Latina, inclusive o Brasil. Ao contrário dos Estados Unidos, que distribuiu terras a qualquer colono que decidisse habitar no inóspito meio-oeste americano, o chamado Homestead Act, a Argentina optou por centralizar e vender as terras apenas para alguns poucos afortunados. O resultado, enquanto o meio-oeste americano desenvolvia inúmeras atividades econômicas independentes do Estado, os pampas argentinos eram habitados por uma população muito mais pobre do que aquelas que os dados per capita mostram, a famosa concentração de renda, comum em países com viés econômico socialista,
onde é crime o Estado deixar o povo produzir com liberdade. Resultou em uma elite habituada ao luxo que pouco contribuiu com a economia do país, afinal, para colher é preciso plantar primeiro. Todas essas medidas antiliberais de manter os interiores sob a posse de grandes proprietários que não viviam por lá precediam a queda da economia argentina. Nos Estados Unidos, existem vários exemplos de sucesso com essa medida econômica de povoamento fundamentada na liberdade. Um exemplo famoso é a invenção do primeiro vagão refrigerado, por Gustavus Swift, executivo de um império de frigoríficos do Centro-Oeste durante o final do século XIX, um dos responsáveis por fazer, pela primeira vez na história, com que o consumo de carne fosse popularizado. Esses casos de sucesso jamais seriam possíveis em um país onde o governo promove a exclusão social e dá privilégios para uma elite nacional de maneira intencional e, infelizmente, foi esse o caminho que a Argentina trilhou, negando ao povo mais pobre a liberdade de produzir, criar, inovar e, consequentemente, traçando seu destino trágico, talvez inconscientemente influenciada pelas ideias sedutoras e centralizadoras do novo mundo comunista. Nunca saberemos, mas esse ainda não era o fim da economia argentina, mas apenas o início do fim da festa. A promissora Argentina, o provável novo Estados Unidos da América do Sul, que apresentou crescimento astronômico com o boom da exportação entre 1860 e 1930, começou a ter seus primeiros sintomas de queda depois desse período. Após a Europa diminuir suas importações por causa da Segunda Guerra Mundial, a Argentina e outros países emergentes viram sua maior fonte de renda, a exportação, perder poder e, à medida que os fluxos internacionais de capital e trabalho diminuíram, o país começou a entrar em recessão e chegou a perder 1/4 do seu PIB entre 1929 e 1932. Esse foi o período chamado de Década Infame, quando, em 1930, ocorreu o primeiro golpe de Estado e intensificou a turbulência política que não se dissipou até os dias de hoje. Foi a partir dessa década que a economia da Argentina começou a ruir, começando pela instabilidade política, corrupção generalizada, diminuição das exportações e, consequentemente, sua substituição para alcançar a autossuficiência industrial, implementada pelos sucessivos governos de 1930 até 1970, já que a Argentina não tinha uma indústria tão forte quanto a dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Mas o incentivo dos governos ao crescimento industrial desviou o investimento da produção agrícola, que caiu drasticamente, além de fomentar os incentivos governamentais para a elite. A partir da década de 1930, por causa de todas essas condições econômicas, ocorreu a migração de mão de obra dos interiores para as cidades maiores, principalmente Buenos Aires, onde havia maiores oportunidades de emprego. As classes trabalhadoras urbanas lideraram várias revoltas mal-sucedidas e após a Segunda Guerra Mundial, a agricultura e a exportação estagnaram. Esse cenário deixa qualquer povo muito vulnerável, sendo perfeito para um político mal-intencionado ascender ao poder. E foi exatamente isso que aconteceu. Após o segundo golpe de Estado, de 1943, o populista Juan Domingo Perón, se aproveitando da crise na classe trabalhadora, fez campanha prometendo terra, salários mais altos e seguridade social aos trabalhadores, e foi eleito presidente em 1946. Isso lembra você alguma coisa? Eles queriam o direito à liberdade. Sob o governo de Perón, os sindicatos começaram a se multiplicar, quando ele ajudou a estabelecer a poderosa Confederação Geral do Trabalho. Seu governo se caracterizou pelo forte protecionismo, com a substituição da importação pela industrialização, propriedade estatal, intervencionismo, incluindo controle de aluguéis e preços, redistribuição de riqueza e aumento dos gastos públicos para custear políticas populistas. A curto prazo, todas essas medidas trouxeram bons resultados. Durante esses anos, a Argentina desenvolveu a maior classe média da América do Sul, atingindo 40% da população na década de 60. A Argentina viu em Perón
a distribuição de renda e igualdade social, e o apelo às massas agradou a todos, tanto esquerda quanto direita. Mas tudo tem um preço, e os argentinos pagam até hoje, por desprezar as leis do mercado e aceitar de bom grado dinheiro que nem sabem de onde vem, ignorando o fato de que o Estado não produz nenhum tipo de recurso, e todo o dinheiro que sai dele, embalado em um discurso de igualdade e justiça, vem de outro lugar, ou seja, do próprio povo. Mas após Perón, a Argentina nunca mais foi a mesma. Perón foi reeleito em 1952, mas caiu em 1955 e depois em 1974. A oposição acusa Perón de corrupto e ele abandona o governo, mas seu modus operandi de governar nunca foi esquecido, muito menos rejeitado tanto pelo povo quanto pelos políticos de qualquer ideologia: o peronismo. O peronismo se caracteriza pelo populismo e altos gastos públicos, e sua influência é tão forte na Argentina que a primeira esposa de Perón, Eva Perón, antes da sua morte, era chamada de Mãe dos Pobres. Mas o peronismo, que tornou as empresas nacionalizadas, permitindo cada vez mais trocas de favores e corrupção, o protecionismo industrial e a redistribuição de renda, desencadeou uma inflação crônica no país, que perdura até os dias de hoje. Todas essas medidas trazidas pelo peronismo, mais a instabilidade política, com 6 golpes de Estado entre 1930 e 1983 e dívidas externas astronômicas, levaram a Argentina à beira do abismo várias vezes. E os argentinos só mudaram a rota, ou pelo menos tentaram, cerca de 4 décadas depois. As consequências do peronismo já começaram a dar as caras em meados dos anos 80. Os gastos crescentes do governo para custear o populismo, os grandes aumentos salariais e a produção ineficiente da indústria protecionista causaram um dos grandes males da Argentina, a inflação crônica, que chegou a ultrapassar a taxa de 1000% em 1980. Em agosto de 1982, a Argentina procura o FMI, o Fundo Monetário Nacional, para obter assistência financeira, e ali se iniciou uma sequência de vexames com os calotes promovidos ao fundo, que já somam 6 até esse ano de 2022. Afinal, essa é a consequência de um governo que gasta como se não houvesse amanhã, com o pretexto de justiça social, e ignora o longo prazo, como se não precisasse plantar para colher. Isso é o que está por trás de todo o discurso que prega igualdade e demoniza a liberdade do povo produzir o que quiser. A essa altura, a Argentina já estava cansada de tanto descaso e corrupção. Então, em 1983, Raúl Alfonsín assume a presidência com uma inflação de 700% e empréstimos bloqueados pelo FMI. Então, em 1985, veio o Plano Austral. Uma nova moeda, o austral argentino, substituiu o peso desacreditado e desvalorizado. Mas os argentinos não aceitaram as reformas, esqueceram o mau cheiro do populismo debaixo do seu próprio nariz e escolheram permanecer debaixo dos pés do Estado. Em 1987, o Plano Austral desapareceu. Em 1989, com uma inflação de 764%, o povo, que fez sua escolha, saiu às ruas numa onda de saques, destruição e massacres. O governo declarou estado de sítio por 30 dias e Raúl Alfonsín renunciou. Calote no FMI, 54% da população abaixo da linha da pobreza e 27% em extrema pobreza. Esse foi o resultado da Argentina, mais uma vez, ignorar a realidade e adotar medidas econômicas assistencialistas. Em 1989, a Argentina tenta uma nova abordagem, com a eleição de Carlos Menem. Apesar de se declarar peronista, Menem adotou políticas liberais. Com um plano de conversibilidade, conseguiu controlar a inflação, que chegou a ultrapassar o patamar de 1.300%. Privatizou quase todas as empresas, exceto alguns bancos, e tudo isso melhorou a situação do país durante algum tempo. O PIB e a taxa de emprego aumentou até meados de 1993, mas, novamente, isso não era suficiente para salvar a Argentina. No processo de privatização, houve muitas indenizações e corrupção, e as empresas privatizadas acabaram se tornando monopólios privados, um velho fantasma do peronismo protecionista
e a reforma monetária que fixava o peso ao dólar, no longo prazo causou desvalorização do mercado interno do país, pois os produtos manufaturados estrangeiros se tornaram mais baratos que os argentinos, diminuindo a demanda das indústrias locais e diminuindo a demanda das exportações, que é o ponto forte da Argentina. Tudo isso causou um alto grau de dolarização em sua economia. O câmbio forte e fixo elevou a balança comercial a um déficit acumulado em 22 bilhões de dólares entre 1992 e 1999. A participação dos gastos públicos no PIB aumentou de 27% em 1995 para 30% no ano de 2000, e a Argentina entrou em recessão profunda em 1998. E em 2001 passou por sua maior crise econômica e política em toda a história desde a independência, dando o segundo maior calote de todos no FMI, no valor de 100 bilhões de dólares. Em janeiro de 2002, abandonou o plano de conversibilidade e no final do mesmo ano, a economia já havia contraído 20% desde 1998. O peso argentino havia perdido 3/4 do seu valor, a taxa de desemprego ultrapassou 25% e mais de 54% da população estava vivendo abaixo da linha da pobreza. Foi assim que ficou a Argentina das décadas populista, ultranacionalista e defensora da igualdade social. A conta chegou e o povo argentino já não tinha esperança e forças para tentar algo novo, já que até medidas liberais não puderam conter as consequências devastadoras dos governos populistas anteriores. E mais uma vez a Argentina cede e volta às velhas práticas. No meio do caos, a Argentina vê uma saída: o boom das commodities. Um período próspero no início do século XXI para suprir as altas demandas dos países emergentes, que beneficiou principalmente a América do Sul e a África. Desde o calote em 2001, a economia argentina cresceu mais de 6,5% ao ano em 7 dos 8 anos até 2011. Tudo isso causado pelo boom no preço das commodities que ocorreu entre 2000 e 2014. Com a direita desmoralizada após a ditadura militar e diante do caos econômico, a velha solução peronista foi resgatada e, em 2003, Néstor Kirchner assumiu a presidência. Mais uma vez, com a retomada da economia, os argentinos repetiram os mesmos erros que seus pais cometeram no passado e depositaram no Estado a ideia de salvador e provedor, elegendo mais uma vez um governo peronista. Em meados de 2000, a exportação de soja, causada pelo boom das commodities, gerou mais de 20% da receita de exportação da Argentina, 3 vezes mais que as mercadorias tradicionais, a carne e o trigo. A Argentina tinha tudo para se reerguer, zerar suas dívidas e ser uma nação livre, política e economicamente. Porém, mais uma vez, o populismo, que causa um gosto doce na boca no curto prazo, iria atormentá-la novamente com suas cóleras assim que descesse ao seu ventre no longo prazo. O governo peronista de Néstor e posteriormente da sua esposa Cristina Kirchner, que durou entre os anos 2003 até 2014, não aproveitou o momento favorável para tirar a Argentina do caos econômico, como sempre, em um governo populista, por debaixo do discurso de igualdade e justiça social, sem contra altos impostos para financiar os gastos exagerados do funcionalismo público, que passou de 14% para 40% durante os 12 anos de governo. A chance foi desperdiçada e a Argentina viu sua trágica história se repetir por escolher o caminho mais fácil, dependência do Estado, ao invés da liberdade construída pelas próprias mãos. Os subsídios aos beneficiários de fundos, fuga de investimento estrangeiro causada por altos impostos, inflação de 39,9%, uma das mais altas do mundo, fruto dos altos gastos públicos e, de novo, a inadimplência da sua dívida externa foram os efeitos colaterais do velho modelo de governo peronista que parece não morrer. Por isso, os argentinos tentaram algo novo mais uma vez e elegeram Maurício Macri em 2015, o primeiro presidente que não era peronista eleito democraticamente. Macri prometeu medidas liberais, mas não conseguiu fazer reformas significativas. Seu governo registrou inflação de 41%, taxa de desemprego próxima a 9% e déficit fiscal em 4%. Em 2019,
Os peronistas, mais uma vez, disputam e vencem as eleições, elegendo Alberto Fernandes como presidente e Cristina Kirchner como vice. O ciclo se repete e a Argentina está cada vez mais próxima de virar ruínas. Para você ter uma ideia, quando a Venezuela afundou de vez em 2014, sua inflação era de 68% ao ano. Já a Argentina chegou a 64% só até o mês de junho. A inflação na Argentina chegou a 64% em um ano. A crise econômica gerou novos protestos hoje em Buenos Aires. A maior em 30 anos, e a estimativa é de que chegue a 90% até o final de 2022. Além da taxa de desemprego em 7,1%, 37,9% da população em situação de pobreza e o risco de, mais uma vez, um calote no FMI, já que a Argentina é o maior devedor hoje do fundo e tem apenas cerca de 39 bilhões de dólares disponíveis em suas reservas, em comparação a uma dívida de 44 bilhões de dólares. A Argentina está em colapso e a tendência é piorar, já que Cristina Kirchner, apontada como comandante do governo, tenta minar Alberto Fernandes, o fantoche, derrubando seus ministros da economia devido a medidas consideradas liberais demais, como aconteceu com o ex-ministro da economia Martín Guzmán, responsabilizando o setor produtivo pela crise e defendendo mais gastos públicos para garantir recursos e direcioná-los à concessão de subsídios e o custeio de programas sociais, mesmo que isso custe mais inflação. As decisões imprudentes dos nossos vizinhos nos mostram um caminho sombrio para o nosso próprio povo, uma alternativa ainda viva na nossa política que reduz a pó até os países mais ricos. Uma ideia sedutora de riqueza sem produção, a utopia de colher sem precisar plantar. Durante o governo Kirchner, a Argentina se tornou um dos países mais corruptos do mundo. Isso te lembra alguma coisa? Um relatório elaborado pela Polícia Federal a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, confirmou que o dinheiro público abasteceu o mensalão do PT durante o governo Lula. O patrimônio dos Kirchner aumentou 928% desde 2023. Lembrou de alguém? Operação Lava Jato. Um levantamento mostrou que o patrimônio do ex-presidente Lula cresceu 360% desde que ele deixou a presidência. Cristina Kirchner é acusada de traição em 2015. Isso lhe soa familiar? Duas ditaduras latino-americanas receberam do BNDES entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos. O país ao lado é um exemplo a não ser seguido, de um governo que se coloca na posição de Deus, salvador da pátria, e de um povo dependente que não sabe ser livre, sempre precisando esperar pela provisão de terceiros. Por isso, sempre estiveram debaixo dos pés de alguém esperando por essas migalhas. Que nosso significado de ordem e progresso não seja parecido com o caos e retrocesso argentino. Se você gostou do vídeo, curta para que nós possamos continuar postando mais conteúdo com cada vez mais qualidade. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo também. Muito obrigado por ter assistido até aqui e bora pra cima!